Continuando então essa série de automação industrial, a gente tem esse segundo problema. Nesse segundo problema, se a gente for pensar em relação ao primeiro problema, é quase a mesma coisa em relação a, a relé térmico, a como o motor tem que ser ligado, né? Ele vai ser controlado por contadores, simples assim. Só que agora a gente tem um diferencial que a gente tem dois contatos que a gente tem que manipular e a gente tem as especificações aqui do nosso problema aqui que a gente vai ler agora. Pretende-se comandar a partida e parada de um motor assíncrono trifásico através de botoeiras BLH, BLA e BD. Temos então 3 botoeiras nessa situação. Aqui pra frente vai estar dizendo o que são essas BLH e BLA. Vamos lá. E o BD, né, a gente já tem, do outro exercício, já tem ideia que vai ser o botão de desliga do nosso sistema. Vamos lá. Quando pressionado a botoeira BLH, o motor parte no sentido horário, mantendo-se acionado até que uma ordem de parada seja dada. Nossa, botou em parênteses aqui até BD. Bonito. Quando pressionado a botoeira BLA, o motor parte do sentido anti-horário, mantendo-se acionado até uma ordem de parada seja dada. BD. Pô, então, a gente já pode relacionar as nossas botoeiras reais aqui com as entradas que o professor está dando aqui, né? Ou se vocês não tiverem a tabela de entradas e saídas, já pode estar relacionando a lógicas, né? A entidades lógicas dentro da coisa que você vai construir. Temos aqui então I1. Cadê? I1. Isso. I1. I1, perdão. A gente está relacionado com BLH, porque parte, né, no sentido horário. E 2 vai ser a nossa botoeira BLA, que parte no sentido anti-horário. E o BD já vai estar relacionado com a entrada I3 ali, que é o botão de desliga. Perfeito. Cadê? Vamos lá. Se o relé térmico FT atuar, o motor deverá parar e não poderá funcionar enquanto não for rearmado. Perfeito. Ao ligar-se o motor em qualquer direção, uma lanterna L1 deve sinalizar no painel, e quando o relé térmico desarmar, uma lâmpada L2 deverá sinalizar no painel. Então isso aqui, ó, é simples. Cadê? É um simples controlar qual dos contatos aqui vai estar aberto ou não. Deixa eu dar uma checada. Cadê? Certo. Então a gente vai resolver esse problema aqui. E na terceira, a gente tem uma especificação a mais que a gente vai fazer depois. Então vamos lá, vamos construir esse sistema simples aqui. Opa, do outro exercício, deixa eu tirar. Cadê? Não. Qualquer um, toma. Então, ó. A gente vai ter as mesmas ideias do outro exercício em relação à condição, processo e atuação, né, os atuadores. A nossa condição para o nosso sistema estar ligado é o botão desliga e o relé térmico, ambos no físico, né, fisicamente, normalmente fechados. Então a gente vai ter aquela mesma conexão. Deixa eu só mudar então os símbolos, né? Vamos simbolizar eles bonitinhos. Temos aqui o I1, ele vai ser o BLH. Nossa senhora, o BLH. Temos o I2 como BLA. Temos o I3 como o BD, né, o botão de desliga. E o I4 como o nosso relé térmico, que o professor especificou como FT. Toma, FT. E agora para as nossas saídas. Para nossas saídas, a gente tem Q1, Q2. Então, deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Então vai ter. O nosso K1 aqui, ele é. Nossa, desculpa. O Q1 vai ser o K1. O Q2 vai ser o K2. Maiúsculo. O Q3, né, motor funcionando na especificação aqui, é o L1. E o Q4 ali é o L2. Pô, simples, bonito. É isso.
Vamos fazer então a nossa condição do nosso sistema estar funcionando. Nossa condição é o relé térmico I4 e o nosso botão desliga I3. Vamos salvar isso numa memória. Lembrando, elas são normalmente fechadas fisicamente, então elas vão estar esses contatos vão estar fechados quando eles não estiverem atuando, que é o que a gente quer. E a gente vai então aqui, ó. Cadê? Vamos fazer a mesma coisa da ideia do laço. A ideia do laço que a gente viu no primeiro exercício. Temos a memória 1 aqui controlando. Eu vou separar para ficar mais fácil depois. Então, ó, temos a memória 1 ali controlando um bagulho, temos a memória 1 controlando outro bagulho. O bagulho que eu tô falando é... Opa! O I1 aqui. Caramba. O I1. Normalmente aberto. Ele controlando o motor 1, né? Desculpa, controlando o contato 1. E vou fazer o laço que a gente viu lá na outra aula. No outro exercício. E esse laço vai estar relacionado com o Q1. Então aqui, fazendo o teste rapidinho. Essa é a situação, essa é a condição, né, da memória. Opa, essa não, essa é a condição da memória. E se eu pressionar o botão I, o botão de ligar no sentido horário, ligou no sentido horário, né? Fechou o contato do K1 e fechou o laço aqui, pronto. O nosso contato K1 tá ligado ali para sempre até a gente atuar, né? O BD ou o relé térmico. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que para o anti-horário. Esse aqui vai então atuar o Q2, que é o nosso motor ali bonitinho. E o laço aqui vai estar relacionado com o Q2. Aí. Então aqui, ó, temos a situação. Temos a nossa condição bonitinha ali mostrando. Se eu ligo o I1, ali o motor nossa, desculpa. O motor no sentido horário vai ligar, né? Vai ligar o motor em sentido horário, meu Deus. Eu vou desligar. E se eu ligo o botão 2 ali, né, o botão no sentido anti-horário, vai ligar o contato que conecta, né, esse contato aqui, que conecta o motor no sentido anti-horário. E se eu desligar, aqui, lindo, desligou também. Só que, né, isso aqui já resolveu um problema. Esse é o problema para resolver esse aqui. O resto é sinalização, depois eu faço. Qual que é o problema que o professor vai trazer pra gente aqui? O problema é que eu posso fazer isso daqui. Ligar no sentido horário e ligar no sentido anti-horário. Quando eu faço isso aqui, liguei. Cadê? Eu liguei essas coisas aqui. Note que eu fiz um curto. Fazendo esse curto aqui, não é difícil de... Eu faço um curto aqui, eu faço um curto aqui, de fases diferentes. E não é difícil pensar que esse curto vai foder o nosso sistema. Então, não é para isso acontecer. A gente não pode ligar o nosso motor anti-horário e depois ligar ele anti-horário ao mesmo tempo. Isso vai criar um curto, isso vai regaçar o nosso sistema ali, o nosso circuito. Então, a gente não quer isso, que é o problema que o professor traz aqui no 3. Deixa eu achar a parte que ele fala. Cadê? Não sei. Vamos ler, né? Vamos ler a questão, né? Eu tô aqui tentando adivinhar. Pretende-se comandar a partida e parada de um motor assíncrono trifásico através de botoeiras BLH, BLA e BD. Quando pressionada a botoeira BLH, o motor parte no sentido horário, mantendo-se acionado até uma ordem de parada seja dada BD. Ou quando pressionado a botoeira BL, que inverte o sentido do giro do motor automaticamente, e o mantém acionado. Quando pressionado a botoeira BL, o motor parte no sentido anti-horário, mantendo-se acionado até que uma ordem de parada seja dada, BD, ou pressionando a botoeira BLH, que inverte o sentido do motor automaticamente e o mantém acionado. Se o relé térmico FT atuar, o motor deverá parar e não poderá funcionar em qualquer...
não poderia funcionar em qualquer sentido. Tá, isso aqui é só a parte do relé térmico. Então aqui a gente tem a situação que... Cadê? Se a gente tem... Se nós tivéssemos assim... essa situação é para que... Se eu apertar o botão, o I1... Apertei o I1, né? Liguei o motor em sentido horário. Se eu apertar o outro, né? Se eu ligar o outro contato, é para K1 desligar e o K2 tomar o lugar, né? Reverter o sentido do giro. Ou seja, a situação que o professor quer aqui é que ou o K1 esteja atuando ou o K2 esteja atuando. Não é para os dois estar atuando ao mesmo tempo. Então a gente pode começar em K1, desligar ou inverter para K2. E o mesmo sentido, mas a gente não pode ter o K1 ligado e o K2 ligado ao mesmo tempo. Eu vou dar uma pausa aqui porque eu preciso pensar como é que resolve isso aqui, rapidinho. Ok? Para resolver esse problema de trocar qual dos contatos está sendo acionado, eu vou seguir dois passos. O primeiro passo é o que vai garantir que vai ter a troca entre os contatos. Vai acionar o contato 1 e desligar o contato 2 ou vice-versa. O que vai garantir pra gente essa troca de contato vai ser o botão do outro sentido, só que normalmente fechado no outro circuito. O que significa? Aqui no circuito que está ligando K1, eu vou colocar o botão de anti-horário aqui no K1, né? No circuito do horário eu vou botar o botão de anti-horário normalmente fechado. O que vai acontecer é que vamos pegar essa situação aqui em que ele está desligado. Vou preparar aqui. Quando eu apertar I1, BLH vai fechar e vai passar sinal pelo BLH. E se eu não estiver apertando, né, estiver atuando o botão anti-horário, vai passar por BLH, normalmente fechado vai passar por BLA e vai ligar o nosso motor, lindamente. Agora, pelo laço, vai se manter ligado. Agora, quando eu aciono o I2, note, aqui vai passar, aqui embaixo o que vai acontecer? Vai passar o sinal por BLA e vai ligar o K2, e aqui em cima, o sinal que está passando por BLA enquanto ele não está acionado, vai acionar, isso aqui vai abrir e vai desligar o K1. Para a gente garantir, né, para a gente ter um controle melhor, vamos fazer nos dois lados. Então aqui eu vou ter o I2, né, eu vou ter o I2 normalmente fechado, e aqui no que controla o anti-horário, eu vou ter o I1 normalmente fechado. Note que eu já vou acionar as duas coisas aqui. Se eu acionar I1, vai ligar, vai passar o sinal por BLH e vai passar o sinal por BLA. Passando pelos dois, K1 liga. Quando eu acionar o I2, aqui vai abrir, K1 vai desligar. Aqui embaixo vai passar o sinal por aqui, e como eu não vou estar atuando o outro botão, vai passar o sinal por aqui e vai ligar o K2. Então vamos ver isso em ação. I1, liguei o I1, K1 ligou, passou o sinal pelo BLH, passou o sinal por BLA. E agora está passando o sinal pelo laço, pelo Q1 e pelo I2, normalmente fechado aqui. Beleza. Quando eu aperto I2, aqui vai abrir, K1 vai desligar, e aqui vai passar o nosso sinal. Então aqui vai fechar, passa o sinal por cá, passa o sinal pelo BLH e toma, vai ligar o outro. Vamos ver isso acontecendo. Vou apertar I2, desligou K1, ligou K2. Vou fazer o inverso então. Estou com o K2 ligado, liguei I1, ligou K1, desligou K2. Então é essa conexão aqui, ó, que faz a gente poder trocar entre os dois. Sempre que eu acionar isso aqui vai desligar K1, mas sempre que eu acionar o I2, né, também vai ligar o K2. Essa é a ideia de o que vai fazer essa inversão que o problema nos pede. Tem uma prevenção a mais que é bom a gente ter em mente, é que
não pode ter curto. Em nenhum momento do nosso circuito pode dar um curto. Então, para garantir mais ainda que não vai ter esse curto, eu vou salvar essas duas coisas aqui em memórias. Salvei aqui memória 2, memória 3. E o que eu vou fazer é conectar elas. Então, memória 2 aqui. Ela vai ser a condição para ligar a bobina em si, né? Para ligar o contato em si. O que vai ter aqui no meio vai ser a bobina do outro motor. Então aqui, ó, para ligar o Q1 aqui, eu vou colocar o Q2 como processo, né? Opa, como processo. E esse Q2 vai ser normalmente fechado. Por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui vai garantir pra gente que enquanto o Q2 estiver acionado, né, enquanto o motor estiver em anti-horário, não tem como ligar em horário. Ele tem que esperar, o circuito vai esperar o motor anti-horário desligar, né, a conexão anti-horária desligar, para enfim ligar em sentido horário. Então vamos lá. Temos aqui, vou colocar M3, normalmente aberto aqui, para ser a nossa condição dessa parte. E vamos colocar o Q1 aqui, normalmente fechado, para ser a condição do anti-horário. Então, para ser o processo aqui do anti-horário. Então, o anti-horário, deixa eu colocar aqui o Q2, aqui. O contato que liga em anti-horário só vai realmente ligar quando o contato do horário não estiver atuando. Se eu botar run aqui, a gente pode ver, eu vou preparar aqui o botão desliga, o relé térmico, vou ligar em horário, note Q1 ligou, aqui abriu, então não tem como passar para K2. Deixa eu tirar aqui, né, o laço mantém. Se eu ligar o I2, vai desligar aqui e vai desligar o K1. Só quando o K1 desligar, vai parar de atuar esse contato aqui, e quando esse contato parar de atuar, ele vai, né, normalmente fechado, vai atuar o ligado aqui que vai estar aqui em cima. E atuando essa condição, não vai atuar aqui, passa por M3, vai passar por Q1 e por fim vai ligar o nosso outro motor. Então aqui, ó, perdão, estou com o outro negócio ligado, vou ligar no outro sentido. Liguei no outro sentido, Q2 ligou, aqui ligou. Tem uma pequena coisa que se você ligar os dois ao mesmo tempo, aqui, se você aperta os dois botões ao mesmo tempo, não liga nenhum dos dois. O que é ótimo, né? Vamos pensar assim. Realmente, se tem essa situação que a gente nem considerou, não é para realmente atuar nada. Então, pelo menos o nosso circuito aqui não vai regaçar nenhum circuito que a gente colocar ele dentro. E só para, né, realmente ter o circuito completo aqui, vamos testar o botão de desligar. Desligou os dois motores. E vou desarmar o relé térmico. Desarmei o relé térmico. Desligou os dois. Calma aí. E agora, aqui, ignora esse vídeo. E agora, pra gente mostrar o motor funcionando e o relé desarmado, o problema fala. Opa, né? Já estamos aqui. O motor funcionando, ele fala que. Cadê? Se você conseguir achar. Aqui, L1. Ao ligar-se o motor em qualquer direção, L1 tem que sinalizar. Então, como é tanto um motor ou o outro, a gente pode escrever aqui embaixo o motor 1 ou motor 1, o contato 1 ou o contato 2. Vamos fechar aqui. E assim vai acionar o nosso LEDzinho que vai sinalizar pra gente. Se eu botar nessa visualização aqui é mais fácil. Aqui e aqui. Se eu ligo em qualquer sentido, ligo o Q1 e aqui... Opa! Isso, tá certo. Ligo o Q1 ou o Q1 ou Q2, né, que são os sinais. E o Q3 aqui, que é realmente nossa sinalização, vai ligar porque tá funcionando. Deixa eu desligar o motor. Opa! Q3 desligou. Lindo. Agora, a gente vai fazer aquela mesma ideia lá que a gente fez do relé térmico desarmado. Então, cadê? É o I4, que é o nosso relé térmico, que é o nosso entrada do relé térmico. O relé térmico é normalmente fechado. Então a gente vai barrar, porque a gente quer sempre saber quando ele está atuando.
e não quando ele quer, quando ele tá paradinho, quando ele não tá atuando. Então aqui, opa, é o Q4. Então aqui, pra gente ter nossa simulação completa, vou armar aqui. Note que, como a gente não tá com o relé, o relé térmico armado, tá falando que tá desarmado ali, a gente não pode mexer em nada no nosso circuito. Não funciona aqui, não liga e nem, né, muito menos desliga. I4, então, armei o nosso relé térmico e aqui não estou mais atuando o meu botão de desliga, né, o nosso I3. Vou ligar o motor em horário. Liguei em horário, Q1 ligou e o Q3 está mostrando que o motor está funcionando. Vou tirar o botão aqui, note que se mantém. Eu vou trocar o sentido. Vou I2 aqui, trocou o sentido. Continua sinalizando que está funcionando e trocou o sentido para Q2. E para finalizar, vamos atuar o botão desliga. Atuei o botão desliga, sistema desliga. E se eu, né, já mostramos no começo, desarmar o negócio no meio, opa, aqui. Se eu desarmo o relé térmico no começo, o sistema desliga. É isso. Aqui tá a parte completa aqui, ó, daqui de cima até aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção e vejo vocês logo logo.